Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre a organização do espaço americano, a colonização do continente americano. Em 1492, ano da própria descoberta da América, foi estabelecida a primeira colônia permanente na ilha de Hispaniola, por Cristóvão Colombo, o descobridor. Em poucas décadas, muitas outras colônias foram estabelecidas, se espalhando pelas ilhas do Caribe e ainda pela Flórida e pelo Peru. Pouco depois, Portugal estabeleceu colônia no Brasil, assim como a Inglaterra colonizou as Honduras britânicas, a atual Belize, e a Jamaica. O potencial de recursos naturais americanos alterou significativamente os quadros econômicos da Europa. As doenças físicas do Velho Mundo foram um dos fatores mais responsáveis pela dizimação da população americana nativa. Por outro lado, os conquistadores europeus tornaram-se senhores das terras que outrora eram de posse dos povos astecas, dos maias, além de outros povos nativos como os incas, por exemplo. Vamos ver então os povos pré-colombianos. Antes dos europeus chegarem nas Américas, já haviam grandes civilizações com desenvolvimento tecnológico e culturas complexas. Acredita-se que havia mais de 5 milhões de habitantes no continente, somando toda a população das principais civilizações americanas, além dos milhões de nativos americanos que viviam em outras formas e estrutura de organização social, como os indígenas americanos e também os indígenas brasileiros. Ao desembarcarem na América, os exploradores e conquistadores encontraram cidades complexas, povos que haviam desenvolvido conhecimentos matemáticos complexos, astronomia, arquitetura, agricultura, pecuária e os seus próprios sistemas de escrita, e produziam calendários precisos que contribuíam para a agricultura e o desenvolvimento. Mas 3 civilizações se destacaram por serem sociedades de produção de excedente, possibilitando o aumento populacional e diversificação de atividades não ligadas diretamente à agricultura, levando à construção de grandes cidades, como sociedades complexas, produção de conhecimento e hierarquização do trabalho. Os maias, incas e astecas são exemplo dessas civilizações que viviam na América e construíram uma sociedade complexa dentro do continente americano. Vamos ver agora as características dos povos astecas. Os astecas desenvolveram um império na América Central, conquistando e sincretizando diversos povos e culturas da região, como os mexicas, olmecas, zapotecas e outros. Construíram centros urbanos maiores e tinham a cidade mais importante da América, que se localizava na ilha, no lago Texcoco, na atual cidade do México. A fundação da cidade está ligada a um mito representado atualmente na bandeira mexicana. Segundo o mito, os astecas chegaram ao lago Texcoco e avistaram uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto, o que representaria porque eles teriam um grande futuro naquele local. No auge de sua história, os astecas dominavam mais de 500 cidades e seu império abrigava mais de 15 milhões de pessoas. No topo da sua hierarquia ficava uma elite composta por militares, sendo seu líder o chefe maior dos exércitos astecas. Era um povo beligerante, pois tinha o domínio de metalurgia, o que ajudou no desenvolvimento de ferramentas e armas mais fortes. Vamos ver as características dos incas. Os incas construíram um império na Cordilheira dos Andes, estabelecendo-se primeiro na região de Cusco devido às condições geográficas, mas por volta do século XV expandiram seus domínios entre os planaltos das montanhas e o litoral do Oceano Pacífico. Tinham técnicas avançadas para cultivar diversos alimentos em um território montanhoso. Eles plantavam amendoim, milho, batata, feijão, tomate, abóbora, mandioca, algodão, cacau e pimenta. O líder do império era o Sapa Inca, era considerado descendente do deus Sol, Inti Raymi. Os territórios eram divididos em 3 espaços: as terras do Inca, destinadas ao rei, as terras do deus Sol, controladas por sacerdotes, e a terra comum, que era destinada ao povo. A religião inca adorava a natureza, como o sol, a lua, o raio e a terra. Também faziam sacrifícios e rituais religiosos, como os astecas e maias. O mais impressionante foram as construções criadas por eles em um território acidentado. Os incas conseguiram construir templos, palácios, fortificações e estradas que interligavam as cidades em cima da Cordilheira dos Andes. Então, no exemplo da imagem, vocês percebem essas construções em lugares bem acidentados e altos, onde
Ali tem as ruínas da cidade de Cusco. Os maias se organizavam através de uma estrutura política descentralizada. Suas cidades tinham autonomia na organização, semelhante às cidades-estados da Elade, que era na Grécia Antiga. Provavelmente surgiram por volta do ano 1000 a.C., mas seu auge foi entre 200 d.C. e 900 d.C. Eles criaram uma agricultura rotativa, o que possibilitava a produção de diversas culturas com o melhor aproveitamento do solo. Os principais produtos eram o milho, que era a base da sua alimentação, o algodão, o cacau e o agave, que era um produto utilizado como alimentos e também para bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a tequila. Desenvolveram conhecimentos matemáticos e astronômicos. As contagens numéricas eram baseadas em unidades vigésimas e utilizavam o número 0. A observação do universo foi de extrema importância para criarem um calendário anual próximo aos utilizados hoje. Eles também acreditavam que a cada 52 anos haveria uma renovação criada pelos deuses. Isso criavam calendários também pensando nisso. Eles eram politeístas. Haviam diversos monumentos e edifícios erguidos para fins religiosos, como cerimônias e sacrifícios para agradecerem ou pedirem algo aos deuses. Quando tinha colheita, que a colheita era bem favorável, eles agradeciam aos deuses. Quando essa colheita também não era favorável, não tinha uma boa colheita, eles sacrificavam para na próxima colheita ser boa. Os indígenas norte-americanos. Os índios norte-americanos são os povos nativos da América do Norte que viviam na região há muitos séculos. Atualmente existem poucos nativos e raras tribos mantenedoras da cultura original. Os povos nativos da América do Norte ocupavam grande parte do território antes da chegada dos europeus, que foi em torno do século XVII. Com o início da colonização da América do Norte pelos ingleses, franceses e espanhóis, essas tribos foram aos poucos perdendo suas terras e identidade cultural. Atualmente, os poucos descendentes desses povos vivem em reservas indígenas estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos a partir do século XX. Indígenas no Brasil. Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que mais de 1000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE de 2010, 896.916 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 40% da população total do país, 0,47% do total dessa população. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 724 terras indígenas, de norte a sul do território nacional. A chegada dos europeus. Convencionou-se o estabelecimento da data de 1492 como marco para se referir à chegada dos europeus ao continente americano. Na data 12 de outubro de 1492, a expedição de Cristóvão Colombo chegou à ilha de Guanahani, localizada no Caribe, que corresponde à atual Bahamas. No entanto, atualmente os historiadores sabem que os primeiros europeus pisaram em solo americano no ano de 1000, portanto quase 500 anos antes da chegada da expedição de Colombo. Os escandinavos da era viking, simplesmente conhecidos como vikings, estiveram na América do Norte por volta do ano de 1000 e criaram colônias de curta duração no continente, sendo a colônia de Les Meadows, no Canadá, um exemplo disso. As rotas marítimas. Quando se fala de expansão marítima europeia, devemos ter em mente que o interesse comercial era o principal motivo para a conquista de novas rotas marítimas. O próprio termo expansão estava ligado ao fato dos europeus navegarem apenas pelo mar Mediterrâneo e os mares do norte Egeu, desconhecendo rotas marítimas nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico até o século XV. Mas o interesse comercial estava em que tipo de mercadorias?
né? Quais mercadorias eles tinham interesse de encontrar? Então, nos mercados europeus, que floresceram durante a Baixa Idade Média, a venda de especiarias e outras mercadorias orientais proporcionavam um lucro altíssimo aos comerciantes. Tecido de seda, porcelana e uma série de condimentos como cravo, pimenta e canela, utilizada para a conservação de alimentos, encontrava-se em um grande número de compradores. Além disso, também, eles iam em busca de metais preciosos, né? Metais, que era o período do metalismo, então eles iam em busca desses metais para enriquecer a coroa. América Portuguesa e Espanhola. Vamos ver as características de cada uma no período colonial, né? No período pré-colonial. Então, eu tenho o escambo, pau-brasil e a feitoria, né? O escambo era a troca de mercadorias, principalmente quinquilharias que vinham dos portugueses. Como os índios não conheciam aquelas quinquilharias, eles achavam uma coisa fantástica, então eles trocavam por pau-brasil, que era um produto valioso na Europa, e os portugueses descobriram que no Brasil tinha pau-brasil e a explorou nesse sentido. As feitorias eram fortificações para guardar esses pau-brasil e depois transportar para Portugal. A administração colonial inicialmente foi com as capitanias hereditárias, que não deu certo, e aí se trocou pelo governo geral, né, que Tomé de Souza foi o primeiro governante geral, o primeiro governador geral do Brasil. E aí entra a lavoura açucareira. Por produzir através da lavoura açucareira, os portugueses eram chamados de semeadores. Então, na lavoura açucareira era o latifúndio, grande propriedade de terra, onde se produzia o açúcar, né? Se plantava a cana e se produzia o açúcar. A monocultura, que era a plantação de um produto só, né? Através da plantation. O mercado externo, tudo que se produzia, tudo que se plantava, colhia e produzia com açúcar ia para o mercado externo, ou seja, para exportação, voltava para a colônia de lá, era distribuído pelo mundo. E também a mão de obra era escrava. Inicialmente a mão de obra escrava indígena, logo em seguida a mão de obra escrava africana. Veio também o Brasil holandês, onde houve a União Europeia, quando o Brasil e Portugal se tornaram um só, através da administração da coroa espanhola. E houve a invasão holandesa no Nordeste, né, onde também passou a ser governada pelo Maurício de Nassau. E houve também a ressurreição pernambucana, né? O povo de Pernambuco, insatisfeito com como estava sendo organizado o processo colonial, eles fizeram a insurreição. Na América Espanhola, conquista dos espanhóis, houve o genocídio indígena, a descoberta de metais preciosos, né? Por isso eles eram chamados de ladrilheiros ou ladrilhadores. Por quê? Como houve a descoberta de metais preciosos e pedras preciosas, então eram formadores de ladrilhos, diferente dos portugueses que fizeram a semeadura. Eles fizeram a semeadura, portanto, eram chamados de semeadores. Então, vem a administração colonial, vice-reinados e capitanias gerais. O trabalho dos ladrilheiros vinha em forma de trabalho a mita e a encomenda, e a mão de obra era predominantemente indígena. Então, os indígenas na América Espanhola trabalhavam como escravos, eram escravizados, foram escravizados. A mita era uma instituição de origem inca, utilizada por essa civilização, portanto, antes da chegada dos europeus, e consistia na exploração das comunidades dominadas, utilizando a parte de seus homens no trabalho das minas. Já a encomienda foi um sistema criado pelos espanhóis e consistia na exploração de um grupo de comunidade, um grupo da comunidade, né, de indígenas, por um colono. Um colono podia explorar um grupo de indígenas daquela região. A partir da concessão das autoridades, né, precisava ter a concessão dessas autoridades, enquanto o colono vivesse, enquanto aquele colono vivesse, ele teria aquele grupo de indígenas que ele poderia explorar. Então, em troca, o colono deveria pagar um tributo à metrópole e promover a cristianização dos índios. Então, ele recebia esses índios para ele dominar, né, para ele explorar, e em troca ele pagava um tributo à metrópole. Então, esse era o sistema de encomenda, e o de mita, né, que era um sistema que já vinha funcionando nessa região por conta dos incas. Além de vermos a América Portuguesa e a América Espanhola,
vamos ver também a América Inglesa, né? A América Inglesa corresponde à região dos Estados Unidos, onde foram estabelecidas colônias de povoamento da Inglaterra. A América Inglesa contava com regiões autônomas e foi habitada em razão dos conflitos que aconteciam na Inglaterra por causa das disputas do comércio com o Oriente. A colonização da América do Norte foi lenta e gradual. De uma forma geral, a América Inglesa foi um dos exemplos mais claros de colônia de povoamento no continente americano. A história desse povoamento começou com a fundação da colônia de Virgínia. A América Inglesa teve 13 colônias divididas em colônias do Norte, colônia do Centro e colônias do Sul. As colônias do Norte receberam o nome de Nova Inglaterra. As colônias do Centro contavam com a Pensilvânia e as colônias do Sul dos Estados Unidos. Foram marcadas pela escravidão e pela agricultura de exploração. Os ingleses foram para os Estados Unidos em busca de um novo lar, uma região com menos presença do Estado, onde pudessem diversificar a economia e a realidade do povo inglês. As colônias inglesas da América tinham característica muito diferente das diversas regiões dos Estados Unidos. A América hoje, como é que está, né? A América hoje. Analisando o mapa mundi, é possível verificar que a América é o segundo continente mais extenso do globo terrestre. Atualmente, a América é formada por 35 países. A delimitação do território de cada um foi acontecendo ao longo da história, a partir de conflitos e disputas políticas. Os 3 maiores países da América em extensão são Canadá, Estados Unidos e o Brasil.